Fala meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Fica Sussa. Eu sou Samuel Monteiro e hoje eu vou falar sobre comportamento. E o comportamento que eu quero falar é sobre a série Round 6. Você já assistiu? Não? Quer saber qual é o comportamento? Então vem comigo que eu te explico. Bom galera, é o seguinte, vou dar um spoiler aqui rápido para quem não assistiu. São 2 temporadas, eu já vi as 2 e particularmente gostei bastante, por isso eu trouxe um comportamento ali que eu achei bem interessante. Bom, é o seguinte. Um grupo de pessoas na Coreia do Sul é recrutado para participar de um jogo. Dentro desse jogo existem 5 outros jogos que são jogos infantis. Só que, lógico, ninguém sabe quais são os jogos. E essa é a grande surpresa. Essas pessoas que foram recrutadas para participar desse jogo, elas são endividadas, elas são falidas, elas são enroladas, elas são fugitivas, enfim, são pessoas que vivem muito abaixo da linha da pobreza. Não porque são pessoas ruins, mas porque infelizmente tiveram escolhas ruins. E as consequências já viram, né? E aí eles recebem essa proposta de participar de um jogo onde eles podem ganhar aproximadamente 45,6 bilhões de wons, que convertido para o real dá em torno aí mais ou menos de 194 milhões de reais. É uma boa grana, não é verdade? Você pode ganhar tanto individual, quanto você pode ganhar em grupo. Inclusive, o primeiro participante, não vou dizer o nome, claro, ele ganhou sozinho esse dinheiro todo. Só que a segunda temporada, ele voltando para tentar convencer as pessoas a desistirem dos jogos, porque aquilo vai lhes custar a vida. Pessoas morrem, literalmente. E aí fica toda essa saga, né, a segunda temporada. E o que eu acho interessante, e o comportamento que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Vale a pena correr o risco de vida até para ter algo, para pagar uma dívida, para ganhar um dinheiro. Vale a pena você correr o risco de sair por aí com seu carro, com sua moto, acelerando em alta velocidade. Vale a pena correr o risco de adultério, traição. Vale o risco de você sair de um emprego e tentar fazer algo com pessoas que você vê que são pessoas que andam errado. Por que essas pessoas cometem esse tipo de coisa? Por que às vezes as pessoas elas simplesmente ignoram totalmente as sinalizações de perigos, os conselhos dos pais, o conselho do relacionamento em prol de uma aventura? Às vezes a gente fica olhando assim e julgamos até, né? Só que eu aprendi depois das terapias do comportamento que cada um é livre para suas escolhas. E cada um vai arcar com as suas escolhas. Mas é interessante, meu, por quê? É espiritual? É carnal? É o inimigo? É falta de oração? O que leva as pessoas a viverem no vício, sabendo que aquele vício é errado, a viver uma vida que realmente é errada, a procrastinar sabendo que o trabalho é o caminho, a se alimentar mal? Por quê? Bom, eu te explico, é o seguinte. Existem 2 motivos que levam as pessoas a viverem dessa maneira. Primeiro motivo, desejo. Isso aí. O que é o desejo? Ele é fruto do pensamento, ao contrário da vontade, que é uma necessidade. O desejo é algo imaginário, é aquilo que eu idealizei, e isso gerou um sentimento. Então eu arrisco para aquilo, para o objeto. Segunda coisa, que é mais interna, que é a adrenalina, a dopamina, que causa a busca por aquele desejo. Olha que interessante que uma coisa está ligada à outra. Uma vem de fora para dentro e a outra de dentro para fora, que é no caso hormonal. Então nem tudo é demônio, nem tudo é espiritual. Lógico que o diabo, que o inimigo, ele vai sondar ao derredor, ele vai tentar, vai trazer ideias, mas a decisão final sempre será nossa. Portanto, aquilo que eu sempre falo, se cuida hoje para não ter que se curar amanhã.
é a sua responsabilidade. Então, o que fazer nesse caso? Vamos lá. O que fazer é se conhecer, saber quais são os seus limites, saber qual é a regra na sociedade que você vive, saber quais são as suas escolhas e o resultado delas. Quando você tem um autoconhecimento sobre você, você consegue entender até onde você pode chegar, até o que você pode fazer, o que você gosta de fazer. Quando a gente vive sem autoconhecimento, a gente fica perdido, se arriscando, se aventurando, não tendo o limite, não entendendo o que é a necessidade, porque o desejo é aquilo que o meu pensamento cria, mas a necessidade é aquilo que o meu corpo precisa. Então, quando eu me conheço, eu começo a deixar os desejos de lado e focar mais na minha necessidade, aonde que é os pés mais no chão, certo? E isso com certeza vai me gerar um sentimento de bem-estar. Aí é onde eu falo da adrenalina e da dopamina. Que existem as funcionais, né? A busca pelo hormônio funcional, como academia, uma boa alimentação, boa noite de sono. Quando você se conhece, você sabe o que você gosta. Um passeio no parque. Você pode até gostar de adrenalina. Por que não uma montanha-russa? Por que não uma viagem, né, por uma praia? Sei lá. Algo que é muito individual, a gente não pode vir aqui e dar uma resposta tão coletiva, sendo que é algo muito individual. Então, o que fazer é se conhecer. Porque é o seguinte, no caso dos personagens, não adianta eles ganharem milhões de wons. Se o problema não está em pagar a dívida, olha só, mas o problema é o que levou eles a fazerem as dívidas. Enquanto não sanar isso, você vai pagar dívidas, vai fazer outra, vai pagar uma e vai fazer outra, e vai viver esse looping sem sair do lugar. Porque o problema não está no dinheiro, o problema está no que te fez fazer a dívida. E a raiz de tudo isso é a baixa autoestima. Então se cuida hoje para não ter que se curar amanhã. Fica aí aquele grande abraço e até o próximo. Valeu!